Então, muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso MEB às Quartas. Para quem não conhece o MEB às Quartas, são iniciativas de café consciência, promovidas pelo MEB. Temos dois formatos, um formato mais de apresentações, os nossos investigadores vão dando conta do que é que vão fazer, e depois temos este formato de mesa redonda, que é o formato de hoje, em que temos temas atuais e do âmbito de investigação do MEB, que tem sido mais de ambiente, agricultura, e hoje trazemos uma coisa que nos liga a todos, não é? A comunicação. Hoje vai ser moderado pela investigadora Maria Rivera. E como é que isto funciona? Temos a discussão centrada nos nossos peixinhos, que são os nossos convidados. Temos duas cadeiras vazias, portanto, todo o público que quiser intervir pode vir sentar-se na cadeira, coloca a questão e depois dá a vez a outra pessoa. Depois, online, temos assiste online, temos também a oportunidade de participar no chat, podem colocar a questão. Temos um segundo moderador para ajudar aqui a Maria, o Pedro, e vai colocando as questões à Maria, e ela vai orientando consoante a discussão na sala. E temos aqui também uma novidade, já foi da outra sessão, que é a plataforma do Slayer. Quem estiver na sala pode aceder com o QR Code, colocar hashtag MEBquartas _TIC e responder à questão. Temos aqui também um bocadinho mais de interatividade quem assiste online. Então passo a palavra à Maria para dar as boas-vindas aos nossos convidados e nos apresentar uma boa discussão. Obrigada, bem-vindos. Muito obrigada, porque muitos de vocês de facto estão a vir muito longe, por isso ficamos muito agradecidos de que estejam cá presencialmente connosco hoje, é muito melhor, muito mais fácil também para as pessoas que estamos cá a moderar. E pronto, os convidados de hoje são a doutora Cristina Nobre Soares, que é consultora em comunicação clara de ciência, o professor Carlos Catalão, que é professor auxiliar convidado do Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e professor de Comunicação de Ciência e Educação no mestrado. A doutora Rita Martins, investigadora do MEB no CEDAL, Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, Gestão e Comunicação de Ciência e estamos especialistas em temas de transferência de tecnologia. E a doutora Elsa Lamy, investigadora do MEB na Universidade de Évora e responsável pelo Laboratório de Fisiologia Animal Aplicada e agora com um podcast que nos contamos realmente. Então, a temática de hoje é as tecnologias de informação e comunicação na divulgação e transferência de ciência para a sociedade. E pronto, vou fazer assim uma pequena introdução e depois já começamos o debate. Então, como sabem, cada vez mais a componente de comunicação e de disseminação é valorizada no seio da investigação científica, sendo já exigida por muitos dos mecanismos de financiamento para a investigação, como os projetos LIFE, os Horizonte 2020, os Horizonte Europa, etc. As tecnologias de informação e comunicação, as TIC, também têm evoluído bastante nos últimos anos e atualmente são vários os meios para comunicar ciência, como é o caso dos websites, plataformas SlideShare, redes sociais, produções audiovisuais, entre outros instrumentos. E todos estes ajudam a ampliar a visibilidade do conhecimento dentro da comunidade científica, da sociedade civil e da política. Bom, no entanto, embora haja inumeráveis ferramentas de comunicação disponíveis, é cada vez mais desafiante para um investigador arranjar espaço para divulgar os seus resultados a uma plateia receptiva, tendo de despender mais do seu tempo de investigação para promover o impacto da mesma. É, portanto, cada vez mais necessário estimular mecanismos eficazes de comunicação de ciência, seja através da optimização das estratégias de comunicação nas instituições científicas, assim como capacitar os investigadores para realizarem ou desenvolverem estes mecanismos de forma eficiente nos seus projetos. Então, esta primeira questão, eu vou dirigir questões, mas a ideia é que vocês debatam, não é só para responder à pessoa que estou a dirigir. Mas a doutora Cristina e o professor Carlos, que são peritos nesta área, o professor Carlos desenvolve investigação e Cristina também dá aulas nesta temática. A pergunta inicial seria:
qual é realmente o propósito da comunicação de ciência e quais diriam que são os desafios mais importantes para uma boa comunicação de ciência? Eu vou passar para o Sr. Carlos, que ele é que é realmente o perigo. Não me parece, mas pronto. Quer dizer, é uma pergunta bastante genérica e aí não entra a questão das tecnologias da comunicação especificamente, certo? Então, porquê que é importante comunicar ciência? Acima de tudo, para promover a cultura científica de uma sociedade, na minha opinião. Portanto, a comunicação da ciência não é uma agenda dos cientistas na perspectiva de divulgarem ou se fazerem eco da sua investigação. Isso é um elemento da comunicação da ciência, mas não deve ser de forma nenhuma o seu propósito principal. O propósito principal é, e repito, o de promover a cultura científica. E o que é que nós entendemos por cultura científica, certo? O que é que nos permite responder a uma pergunta tão difícil quanto esta, dizer assim, quem é que é mais cientificamente culto do que outro? Ou que povo é mais cientificamente culto do que outro? Será porque tem mais conhecimento? Essa pode ser um dos critérios, não é? E há, digamos, inquéritos internacionais, e nós conhecemos, no Eurobarómetro, etc., que vão fazer perguntas para tentar perspectivar se o conhecimento pode ser uma forma de distinguir se nós somos mais cultos cientificamente ou não. Mas não é só o conhecimento, é também a atitude que se tem perante a ciência, é a atitude que se tem perante o conhecimento, é o facto de se valoriza ou não se valoriza o conhecimento, a prova, por exemplo, e a importância da evidência no conhecimento. Nós podemos dizer isso, parece-me óbvio. É óbvio, mas também, ao mesmo tempo, nós já vimos, não é preciso citar nomes, desde presidentes de países até instituições da maior importância em países muito, muito importantes também, terem atitudes negacionistas face à ciência, a promoverem desinformação sobre assuntos que todos nós sabemos, das alterações climáticas, etc. Portanto, e mesmo em povos e em países que se esperava serem muito cientificamente cultos, porque estão no topo da inovação científica e tecnológica, nós vemos que a atitude perante a ciência, portanto, não é uma atitude de valorização do ponto de vista da ciência. Mas ainda há mais outro critério, que é o da prática, certo? Uma pessoa é cientificamente mais culta se, de facto, por exemplo, ler mais informação científica, se participar em debates como este, visitar museus, etc. Portanto, quer dizer que há um conjunto de dimensões que nos permitem dizer se uma sociedade é mais cientificamente culta ou não. E o papel da comunicação da ciência é exatamente nestas dimensões, que é da atitude perante a ciência, na do conhecimento e nas práticas das pessoas, construir dinâmicas, certo? Eventos e plataformas de comunicação que permitam desenvolver essas dimensões. Porquê é que a comunicação de ciência é importante? Por tudo o que o professor Carlos Catão acabou de dizer, mas acima de tudo porque é também uma construção de uma ponte. Eu iria sintetizar isto na construção de uma ponte. A sociedade não existe sem os cientistas, porque até porque os cientistas são cidadãos e fazem parte da sociedade, e a sociedade também tem esse lado, essa ligação. Se nós não comunicarmos, e aliás, nós estamos aqui a fazer isso hoje, não é? Vocês estão a ouvir, eu estou a falar, o professor Carlos Catão acabou de falar, nós usamos uma ferramenta que foi inventada há milhares de anos, que se chama linguagem, exatamente para conseguirmos tirar o que temos na nossa cabeça e vos comunicar. Eu não existo sozinha. A linguagem é a minha ponte entre mim e vós. E a comunicação de ciência, usando vários tipos de linguagem, também acaba por construir essa ponte fundamental para sermos melhores cidadãos. Eu não gosto muito de dizer melhores porque tem aqui um juízo de valor apenso. Mas sermos cidadãos mais completos, por exemplo. Por isso é que a comunicação de ciência é também importante. Para além de tudo, eu só estou a completar, para além de tudo, é importante porque é uma ponte. Pronto, depois o que acontece é que estamos muitos investigadores a fazer comunicação de ciência, também há jornalistas, há divulgadores de ciência. A pergunta é, quem é que deve comunicar ciência? Devemos ser todos. Pronto, eu vou dirigir esta pergunta, se calhar a Elsa, porque ela
tem desenvolvido na sua carreira científica diversas ações de comunicação da ciência, mas lançou um podcast ultimamente, né? Então, a minha pergunta também está ligada a por que é que decidiu comunicar ciência desta forma, por que um podcast e pronto. Bem, pois eu só consigo dar a opinião muito do ponto de vista pessoal, porque eu não tenho formação nenhuma nesta área da comunicação e eu sou do outro lado, não é? Estou a precisar desta formação para saber como fazê-lo da melhor forma e não sei ainda e sinto muitas falhas na possibilidade de fazer isso que a doutora Cristina estava a dizer, que é chegar mais próximo... Cristina, que estava a dizer que é chegar mais próximo da sociedade, chegar mais próximo até dos pares, mas de uma forma mais informal, não é? Porque nós quando divulgamos ciência também não é só para quem não é cientista, é para cientistas de outras áreas, colegas, possíveis colaboradores, é um bocadinho tentar isso, tentar comunicar entre todos e pôr-nos todos no mesmo, igualdade, de forma igual. O podcast como é que surgiu? Bem, surgiu muito porque eu estou muito rodeada de pessoas mais novas e isso é bom, às vezes nós sentimos assim um bocadinho, ter uma equipa sozinha quase em termos séniores pode ser mau, mas depois pode ser muito bom, porque estas pessoas mais novas, a Inês que está aqui, a Carla que não está, a Laura, começaram a provocar um bocadinho nesse sentido, podíamos fazer uma coisa assim mais, não só nas redes sociais, mas uma coisa assim gira, mais dinâmica, porque não um podcast. E pronto, e depois surgiu aquela vontade mesmo de experimentar e surgiu um bocadinho, isto não é só para comunicar, é um bocadinho um ponto de vista também egoísta, que é também para receber. E eu, ao estar a entrevistar, a pensar o que é que vamos ter em termos de temáticas no podcast, quem escolhemos, eu estou a ir buscar também conhecimento daquelas pessoas que eu entrevisto e pronto, e acho que surgiu um bocadinho por tudo, não é? Portanto, pelo comunicar, mas pelo também poder colaborar mais, poder ir buscar informação e pronto. E o que acha que o podcast pode oferecer, que nos está a oferecer outro tipo de ferramentas que nós costumamos a usar mais, tipo os websites ou... É uma dinâmica de uma conversa informal que pode ser ouvida por toda a gente, aquelas conversas que nós gostamos de ter, se calhar à mesa de café, do ponto que tenha um bocadinho de ciência, um bocadinho de conhecimento, mas que possa ser feita de forma informal, mas que chegue a toda a gente que queira ouvir e que com isso traga também outro feedback. Pronto, as redes sociais também trazem, não é? Mas a rede social, ao escrevermos, tem um delay grande, não é? O podcast é ouvido, há aquela conversa logo e pode trazer outras dinâmicas. Rita, eu sei que na sua experiência em transferência de conhecimento, para comunicarmos ciência melhor, é essencial saber como os cidadãos também acedem às notícias e que fontes consideram mais fiáveis. Minha pergunta é mais relacionada com que ferramentas acha que são mais eficientes para os cientistas comunicarem ciência, ou mais fáceis para nós, ou pronto, e porquê? Olha, uma boa questão. E, efetivamente, na parte de ciência que comecei com estas dinâmicas da comunicação foi mesmo quando comecei a trabalhar na transferência de conhecimento e tecnologia, porque efetivamente percebi que havia aqui uma necessidade grande de se comunicar ciência, porque se eu queria transferir um conhecimento ou uma tecnologia, para já não transferir um conhecimento é com comunicação, portanto, desde que eu transferi, como dizia aqui a Cristina, temos que falar, mas transferir uma tecnologia, não é? Que é depois toda uma área também ligada a empresas, não é? Portanto, estamos a falar aqui, a transferência de conhecimento e tecnologia mais vocacionada para aquilo que pode ser produtivo e para aquilo que era, na altura, quando comecei a trabalhar, o objetivo. E percebi claramente que esta parte da comunicação de ciência tinha que estar envolvida muito, muito fortemente, ou seja, antes de eu querer transferir qualquer coisa, eu tinha que saber comunicar com essas pessoas. E comunicar ciência tem muito a ver com desconstruir tudo aquilo que é os vocabulários mais técnicos, mais científicos, porque independentemente daquela pessoa, daquela empresa até ser literada numa determinada questão, precisa, muitas das vezes,
não é noutra, não é? Precisa que a gente lhe explique o que é. Portanto, então, o meu raciocínio é sempre, vou tentar falar o mais simples possível para que toda a gente consiga perceber, porque um técnico vai perceber, aquela pessoa que não é técnica também vai perceber, e aquele colega que é investigador também vai perceber, e, portanto, penso que todos percebem. Quando temos que o fazer, a nível de ferramentas, que era isso que me estava a perguntar, tem muito a ver com os públicos-alvo que estão envolvidos, porque eu se calhar tenho que estudar primeiro que público-alvo é que eu tenho ali. Ele tem acesso a ferramentas digitais e vai ao digital, ou tem acesso a ferramentas mais físicas e vai a um livro, ou não, é uma comunidade que se calhar vai mais ali ao café e fala no café. Portanto, eu tenho que primeiro olhar realmente para aquele público-alvo que tenho e perceber se vou comunicar aonde, ou onde é que eles também vão buscar a informação deles. Só assim é que eu consigo casar, fazer um encontro, não é? E então aí temos muito a ver também com estas questões, olhando agora numa perspectiva mais abrangente, perspectiva territorial também, porque temos faixas etárias diferentes e públicos diferentes, e portanto eu diria que o conjunto destas ferramentas que temos, principalmente o online e o digital, que foi muito motivado agora a sua utilização através da pandemia, não é? Que ainda agora falávamos aqui fora da ação, falávamos disso, essa tecnologia digital, essas tecnologias de informação e de comunicação não estavam tão exploradas como atualmente agora estão. E muita gente que não tinha literacia digital neste momento teve que contornar essa questão e tem que estar nas redes sociais. Portanto, redes sociais, quem diz redes sociais, sites, blogs, toda esta dinâmica digital, até os próprios podcasts que também estão inseridos nisso, portanto, todo este conjunto destas ferramentas nós podemos utilizar para comunicar e percebemos que o certo público vai a essas, é preciso perceber onde é que eles vão maioritariamente. Se nós queremos ir àquele público-alvo, é lá que temos que ir comunicar, mas todas estas ferramentas são válidas, parece-me a mim, portanto não ia dizer que é melhor aquela ou outra, eu acho que é essa avaliação que tem que ser feita primeiro que tudo. Vou pegar esta questão da literacia digital para dizer que precisamos de literacia digital, desculpe, mas também precisamos de saber escrever, certo? Não é igual escrever um artigo científico do que escrever um artigo para divulgar. Então, a pergunta é realmente realista para nós cientistas que, não sei, mas acho que todos temos muita coisa para fazer, muitos artigos que escrever, muitos projetos. É realmente realista para nós fazer esta parte de comunicação de ciência? Ou deveriam ser criados divulgadores especializados em esta tarefa? Ou community managers da ciência nas universidades, por exemplo? Ou seja, qual é a vossa opinião? Esta é um bocado geral. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, tem todos lugar, tem todo espaço e funções diferentes. Os investigadores como os produtores de conhecimento e realmente as equipas de comunicação que poderão ajudar e fornecer conhecimento e ferramentas noutras áreas para poderem comunicar. Um não invalida a outra. Sobre o problema, muitas vezes, e queixas também que me chegam da vossa parte enquanto investigadores, é que nem sempre os investigadores têm essas condições, não têm tempo para isso e a própria academia não valoriza a comunicação de ciência, não é? E muitas vezes fazem isso por causa própria, porque a progressão, toda a gente sabe que a progressão da carreira do investigador não é por aí, não é pela comunicação de ciência que faz ao público, que é por isso que progride mais, infelizmente. E se calhar poderíamos também pensar por aí. Sobre as equipas, toda a gente tem o seu papel, precisam de todos. A comunicação de ciência não se faz só com comunicadores de ciência, mas também eu diria que não se faz só com investigadores. Precisamos de todos. Não sei se precisava desenvolver, já sabem que eu sou sempre muito sucinta, mas pronto. O que é que eu poderia dizer sobre isso? É evidente que, e essa é uma questão que aparece muito, se a comunicação de ciência deve ser entregue mais aos profissionais da ciência, portanto, àqueles que a produzem, no fundo, aos cientistas, ou a pessoas que são, digamos, formadas para serem mediadores e que poderão, por isso, ter mais condições ou mais competência de comunicação do que aquela que muitas vezes falta aos próprios profissionais da ciência, em termos de comunicação, não é? Mas, mais uma vez, nós temos que, pelo menos eu faço, pensar um pouco
o que é e para que essa comunicação, certo? Para percebermos que tipo de, digamos, de plataforma privilegiar, certo? E aquilo que nós estamos a conversar, e normalmente é essa a tónica dominante, é sempre de que existe alguém que é perito em qualquer coisa que quer transferir esse conhecimento para alguém que não é perito nisso. Portanto, em comunicação de ciência, e passando o jargão, chama-se isso o modelo do déficit, que é a ideia de que a comunicação da ciência tem algo de didático e que é baseado exatamente nessa ideia de transferência, daí a palavra transferência, de conhecimento, onde há muito, como se fosse um sistema hidráulico, para conhecimento onde há pouco. Essa é uma das razões pelas quais a comunicação da ciência não é muito eficiente e não é muito efetiva. Exatamente porque coloca o recipiente numa posição extremamente passiva. E, de facto, ou essa pessoa que não tem conhecimento, tem vontade intrínseca, tem uma vontade de saber, portanto, para receber essa informação, ou por isso simplesmente isso não acontece. E não é por acaso que a progressão da cultura científica das pessoas é muito lenta e não é por acaso que a desinformação é aquilo que mais domina em termos de comunicação, sobretudo hoje em dia, certo? Portanto, porque existe muito esta ideia de que a comunicação da ciência é essa transferência, é essa passagem. Portanto, e que aquilo que é transmitido é a agenda de quem transmite. É aquilo que o cientista pretende, ou o cientista, ou os profissionais pretendem comunicar, e não aquilo que as pessoas pretendem saber. Porque, certo? Pode nem sempre coincidir, e muitas vezes não coincide. E é exatamente por não coincidir que nós temos um problema aí, certo? Portanto, é por isso mesmo que, e sem querer falar de uma forma académica, mas se nós olharmos para o que foi, o que é que mudou na comunicação da ciência nos últimos 50 anos, no último meio século, o que é que mudou? O que mudou é a passagem de um modelo de popularização da ciência para um modelo de participação, certo? E é evidente que as tecnologias hoje permitem muito mais esse modelo de participação do que na altura em que tínhamos a televisão para fazer a difusão do conhecimento, e ou rádio ou outras formas de mass média que não são tão propícias à interatividade e à participação do outro lado, certo? Portanto, e esse é logo um dos grandes saltos. E o que é que significa essa mudança de uma perspectiva de divulgação, portanto, de alguém que quer difundir? É muito importante difundir. Agora, não pode ser reduzida a comunicação da ciência a essa difusão. Senão até estamos a faltar ao próprio sentido da palavra comunicar, que implica a dois canais, certo? Duas pessoas que comunicam e não uma que ouve e outra que fala. E depois, se juntarmos a isso a aura que existe de que os cientistas são os que sabem e os outros não sabem, portanto, ainda muito menos vão contestar aquilo que vem do lado dos cientistas. E, portanto, essa posição passiva ainda faz afugentar mais as pessoas disso. Pronto, este é o diagnóstico, certo? Então, o que é que significa fazer diferente? O que é que significa fazer diferente? Eu não sou investigador, sou interessado nessas coisas, faço também investigação, mas fundamentalmente eu considero-me um profissional da comunicação da ciência, no sentido em que nos últimos 25 anos a minha vida profissional foi toda ligada a isso. E foi toda ligada ao fazer isso. Porquê? Porque eu tive a sorte de fazer parte da equipa fundadora do programa Ciência Viva, em Portugal, portanto, em 1996, no qual trabalhei, portanto, até há bem pouco tempo. E essa perspectiva que o programa Ciência Viva sempre colocou é a de que o diálogo, portanto, entre cientistas e a população não deve só centrar-se na difusão do conhecimento, mas deve também, e talvez sobretudo, assentar numa outra parte, que é a parte, digamos, menos glamourosa da ciência, que é o fazer da ciência, certo? Porque nós entendemos a ciência como um corpo de conhecimento, mas a ciência não é só um corpo de conhecimento. A ciência é também um processo de o produzir, é o processo de o provar. E como é que
Então nós perguntamos, mas como é que as pessoas vão saber isso? Isso é uma parte, isso é o tal lado negro, difícil, árduo, de suor que a ciência tem, com as suas falhas, as suas incertezas, essas coisas todas. Não é muito melhor dizer às pessoas os resultados, simplesmente era para gostar a coisa. Se calhar elas não estão tão interessadas nos resultados, se calhar elas também estão interessadas nos processos. E o que é que significa fazer isso? Significa convidar as pessoas a vir aos sítios onde a ciência se faz, envolvê-las nisso, envolvê-las nesses processos. E por isso, por exemplo, nós temos a ciência cidadã, que é uma forma de participação das pessoas na produção do conhecimento científico. Não é? Todos nós que aqui estamos sabemos o que é a ciência cidadã e que é a forma como pessoas que não são profissionais da ciência podem participar em projetos de ciência, certo? Será que esta instituição, onde nós estamos aqui, portanto, faz comunicação de ciência com as pessoas que estão e que habitam aqui à volta? Muito provavelmente faz, certo? Essa é logo uma das formas de termos a participação e não só a posição das pessoas que estarem a ouvir a ciência que nós, mesmo este instituto, pretende difundir, certo? Portanto, uma outra, daí que, e agora para entrarmos na parte da tecnologia, aquilo que a investigação nos diz em termos da tecnologia, na utilização da tecnologia em comunicação, é que nós devemos procurar pelo menos três estratégias. Uma estratégia é a produção de uma comunidade. Outra estratégia é a promoção da educação e da consciência, certo? E uma outra estratégia é, portanto, a de influenciar politicamente, portanto, temos uma influência social. Portanto, agora é preciso trabalhar, portanto, estas dimensões, mesmo tecnologicamente. E como é que nós falamos, sei lá, uma comunidade, a criação de uma comunidade em termos, já estou a falar só online, não é? Nós temos exemplos, em Espanha, por exemplo, a Associação de Jornalistas do Ambiente tem, portanto, toda uma plataforma que coloca esses jornalistas sempre em contacto uns com os outros e que vai fazendo sair as notícias importantes na área do ambiente e nessas áreas de estudo, e as pessoas que pertencem a essa comunidade sentem que têm um benefício por estar nessa comunidade online, porque estão sempre a ter, digamos, a última informação noticiosa e da importância com o público, etc. Portanto, a criação de comunidades tem a ver com as necessidades das pessoas que vão entrar nessa comunidade, mais do que com a necessidade das pessoas que querem difundir conhecimento. Por exemplo, um outro exemplo de criação de comunidades a esse nível é a criação de balcões do conhecimento. O que é um balcão do conhecimento? Imagine, numa região como aquela em que nós estamos, em que temos agricultores que podem precisar de conhecimento para resolver os problemas, portanto, no seu território, ou porque aquelas plantas estão a ser atacadas por algum vírus, ou porque querem racionalizar o uso da água, ou racionar o uso da água, etc, etc, etc. E terem um espaço online que funciona como um balcão, no qual podem colocar o seu problema, certo? E como é que a instituição pode mobilizar conhecimentos, pôr em contacto com, transferir via hiperlink para fontes credíveis de conhecimento sobre isso, e que essas pessoas sentem que a instituição de investigação e a instituição de conhecimento com a qual estão a interagir está a dar resposta às suas necessidades, certo? Portanto, essa é uma forma de produzir também comunidades. E a outra forma, que é a forma de, então, promover educação. É evidentemente que uma das áreas, um dos grupos sociais mais sedentos de estado de informação e de conhecimento são as escolas, certo? Portanto, são as pessoas, quer nas escolas, quer em aprendizagem, portanto, ao longo da vida, estão à espera de. E, portanto, uma instituição, ao utilizar, portanto, os seus meios, e estou-me a situar só na área mesmo do online, pode e deve trabalhar com as escolas, certo? De forma com os conselhos diretivos e com os órgãos de gestão e com os grupos de professores dessas áreas de conhecimento, certo? Seja na climatologia, seja na agricultura, e sentir que criar, portanto, formas de aprendizagem informal
da ciência que é ensinada nas escolas e, dessa forma, os alunos e os próprios professores têm muito mais apetência e motivação para ir ver lá o online e o site do Instituto, porque, ou de se integrar nessa comunidade que o Instituto criou, portanto, que providencia educação e providencia também consciencialização sobre os problemas da educação ambiental, da gestão do território e todas essas coisas, certo? E depois temos a outra parte do influenciar, que tem a ver com o ativismo e que tem a ver com o identificar de quais são as coisas pelas quais vale a pena lutar, certo? E aí nós vamos encontrar pessoas com as quais nós comungamos determinadas aspirações, determinados objetivos e tomadas de posição. E as pessoas, se calhar, não é se calhar, a investigação demonstra isso, estão muito mais propensas a participar online, portanto, em petições, em manifestações, em atos de ativismo, portanto, social, seja sindical, seja ambiental, e usam sistematicamente o online para o fazer. E aí é eficaz. Agora, se nós compararmos tudo isso com aquilo que é o tradicional na utilização do online por muitas instituições, sejam científicas, sejam de outro modo, que é fazerem do online uma montra, portanto, daquilo que fazem, se calhar não se pode admirar muito que as pessoas, ao passarem por essa montra, olhem para o lado porque não encontram nessa montra nada que lhe interesse, a não ser o tal efeito que nós chamamos sempre, não é, de bolha ou de câmara de eco, que é de estarmos a falar, portanto, para as pessoas que são os nossos pares ou para as pessoas que ecoam aquilo que nós queremos difundir. Portanto, as estratégias passam por aí mais, se calhar, do que simplesmente a difusão do conhecimento. Porque a difusão do conhecimento também tem o perigo de nós não sabermos comunicar muito bem o que nós fazemos, ou seja, depois pode até criar uma divisão maior entre o público e o que nós estamos a tentar mostrar. É uma dificuldade. Mas vou continuar um bocado com esta parte de como é que fazemos isto se não temos tempo ou financiamento para fazer, ou seja, como é financiada atualmente a comunicação de ciência e como deveria ser financiada na nossa opinião, idealmente. Posso só dizer uma coisinha ainda, acaba por ir um bocadinho de encontro, não no financiamento, mas um bocadinho aqui também pegando no que a Cristina começou por dizer relativamente ao facto de nós, no nosso currículo, não ser valorizado o que é a divulgação de ciência ou o que é a comunicação de ciência. Não é na linha, mas eu acho que indiretamente acaba por ser, porque se nós conseguirmos chegar mais longe, não é só publicitar, é divulgar mesmo, não é? E eu também não sei fazer bem, estou a tentar aprender. Mas se nós conseguirmos, nós temos retorno. Não temos, se calhar, naquela linha que está no currículo em termos do ponto A ao B, mas temos nas redes que criamos, nas colaborações que podemos, no facto de ficarmos de alguma forma associados àquela área em que estamos a trabalhar e que não é só essa associação a nível da instituição onde estamos e passa para fora. Portanto, não perdemos em fazer. Eu acho que, para além de outra coisa que pelo menos, e mais uma vez eu falo só do ponto de vista muito pessoal daquilo que sinto, é que quando fazemos o esforço, eu não faço sozinho, o podcast não é meu, é nosso. Quando fazemos o esforço de tentar transformar aquilo que fazemos do ponto de vista científico em mensagem mais fácil para passar à população em geral, podem ser cientistas de outra área, está-nos a obrigar também a fazer um raciocínio e olhar para aquilo que fazemos de uma forma que normalmente não fazemos, sair um bocadinho daquela bolha muito, de afunilar muito para o resultado e pensar mesmo exatamente o que é que eu estou a fazer, em que contexto é que estou a fazer, onde é que isto se insere. Portanto, eu acho que nós não está lá refletido na linha do currículo, mas está indiretamente e é positivo para nós mesmo. Só vou acrescentar, obviamente, até pelo que eu faço, não estaria a fazer outra coisa, eu acho que é extremamente positivo. O que eu tentei aqui explicar, e acho que se calhar se fizéssemos aqui uma sondagem, não é? Quem é que aqui faz comunicação de ciência?
Quem é que aqui é valorizado por isso? Valorizado financeiramente por isso? Era isto que eu queria dizer. Não, mas eu não estava a contrariar, estava só a dizer que nós podemos pensar que indiretamente Não, mas não é. era de tudo. Mas, por exemplo, nós aqui, os 4, eu de Óbidos, o professor de Lisboa, vocês de Beja, Évora, pronto, mais pertinho, viemos todos a participar nisto e comunicar, porque de alguma forma achamos que podemos aprender, temos alguma coisa para dizer. Eu isso muito interesseira, eu venho sempre para aprender porque não tenho assim grande coisa para dizer, portanto, por isso é que eu fico assim mais calada para ouvir, aproveito para aprender e evoluir um bocadinho. E nós sabemos essa troca, mas é pessoal, como estava a dizer, é pessoal. O que eu acho é que os investigadores e os comunicadores de ciência também, que também não ganhamos rios de dinheiro, verdade seja dita, também precisamos de nos sentir valorizados, seja em termos financeiros, que é a moeda de troca mais palpável, seja mesmo da opinião e do apoio dos nossos pares. Era aí que eu queria chegar, apenas. Agora, ainda bem que há pessoas assim, que sabem e que sentem o valor, porque, tal como eu dizia, o nosso conhecimento, seja ele qual for, aquilo que nós fazemos, para sempre no momento. Desde escrever um livro, a produzir ciência, a fazer um bolo, se nós não comermos o bolo, não valeu a pena. Tem que haver uma ponte. Era só isso. E no fundo acaba por completar o que estava a dizer. Depois gostava de também dizer qualquer coisa sobre isso. Mas, Sim, só ia acrescentar aqui também uma coisa estas. Falámos aqui de coisas muito acaba por estar tudo enquadrado no mesmo, são perspectivas distintas, não é? Relativamente à comunicação de ciência. E acho que a proatividade de alguns investigadores, não é, fazer comunicação de ciência é porque também sentem alguma utilidade, não é, naquilo que é o impacto que pode trazer. Mas eu queria trazer aqui só 2 aspectos muito rapidamente. Primeiro, um deles é a questão da nossa própria cultura. Lá está. A nossa cultura, a cultura que nos incentiva ao longo do nosso percurso académico, ao longo da nossa vida, que é nos cursos de ciências, vou dar aqui este exemplo, não é? Que nos vocaciona, obviamente, para nós irmos para aquela linha de investigação, portanto, desenvolver o nosso trabalho e, portanto, focalizam-nos e focam-nos em determinado aspecto e é para aí que vamos. E depois chegamos aqui a um estado de doutoramento e depois paramos em ter que comunicar até para os nossos pares, não é? Mas eles até nos percebem, portanto a gente já estamos bem, mas depois de repente até vamos ali para o colega do lado e diz, não percebes o que é que eu estou a dizer? Tinhas que perceber, não é dessa área, mas nós fomos focados assim, nós não tivemos esta abrangência curricular que nos permitisse também contactar aqui com outros aspectos da nossa sociedade em geral, não é? Nós temos no curso de ciências, sei lá, de biologia, do que for, e também não tivemos esta ligação, não é? esta abrangência, algumas cadeiras diferentes que nos permita comunicar a ciência ou que nos permita até o empreendedorismo, vou por aí também, que nos permita ter esta cultura empreendedora, portanto, ou seja, acho que os planos curriculares ao fecharem também um bocadinho aqui em determinada situação, também não ajudam, não é? Embora a gente possa fazer uma licenciatura e depois o mestrado até podemos ir para outra área qualquer ou focalizar noutra área, mas pronto, também não há esta comunicação ao longo do curso das várias, às vezes, áreas. Somos a academia não funciona enquanto academia mesmo. A academia, exato, não dá esta abertura de nós explorarmos outros caminhos. E depois isto tem a ver com o ímpeto de cada um, não é? Pessoal também de ir para aqui ou de ir para lá. Mas isso era um aspecto, acho que neste aspecto podia haver aqui se calhar uma melhoria e permitir-nos esta abrangência e capacitar-nos aqui com algumas ferramentas que nos permitam, se não queremos para a sociedade ou para o geral, pelo menos até entre pares, porque efetivamente a Cristina se cá trabalha nisso, não é? Da perspectiva de comunicar claramente, de um póster científico, com uma apresentação. Quantos de nós já não foi um congresso, outros colegas vi apresentações e dizem, realmente até nem percebiam o que é que ele estava ali a dizer, e até da mesma área que eu, porque não soube comunicar. Portanto, se não queremos ir até para o impacto para a sociedade, pelo menos entre nós, termos aqui esta possibilidade de ter algumas ferramentas que nos ajudem. Depois o outro aspecto é a sociedade. Pronto, agora vou passar para a outra ponta, que é realmente o impacto que a investigação que nós fazemos traz para a sociedade. Mais que não seja, nós todos, enquanto investigadores, independentemente da área que trabalhamos, eu acho que a nossa grande força motriz, não é? Deveria ser precisamente qual é o impacto que eu vou trazer aqui ao meu vizinho do lado. Ao desenvolver esta investigação. Afinal de contas, eu estou aqui a estudar sobre isto, sobre aquilo, mas qual é o impacto real que eu vou trazer aqui a estas pessoas?
É certo que temos a ciência fundamental, que também é preciso e que nós temos de desbravar um caminho para chegar a qualquer coisa que seja aplicado. Mas acho que todos nós pensamos isso. Então, quando estamos a desenvolver um trabalho, pensamos qual é o impacto futuro que isto vai trazer. E ao fazermos isso, não é? Ao tentarmos ter este exercício, acabamos por, se tivermos esse intuito, também temos o intuito que o nosso trabalho chegue a outra pessoa. Quantos de nós já não tivemos que explicar o que é que fazíamos aos nossos pais e aos nossos avós? E eles perceberam? E eles perceberam. Mas deviam perceber, porque minha avó e meu pai não posso dizer só que eu estou toda a vida a estudar. Não é? Eles têm que perceber o que é que eu afinal andei a fazer estes anos todos. Portanto, isto é a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Independentemente de sermos cientistas, o que é que somos? A minha mãe ou o meu pai também trabalham numa coisa qualquer e eu tive que saber o que é que eles trabalhavam para dizer na escola, porque a pessoa também me perguntava. Portanto, acho que há aqui esta questão, acho que temos que nos soltar aqui um bocadinho destas questões, de quem é que afinal faz o quê. Embora, obviamente, eu acho que deve haver um apoio, uma estruturação de quem, lá está a ponto que a Cristina dizer, quem é investigador tem que saber, quer dizer, tem que estar disponível para partilhar o conhecimento que tem que haver uma pessoa que possa ser mais especializada na comunicação, sabe, desconstruir estes conceitos, pode haver outra pessoa que tem a capacidade de desenhar, de design. Portanto, eu falava aqui em equipas transdisciplinares, nível multivó transdisciplinar, possa criar aqui realmente robustez naquilo que é uma comunicação de ciência e haver esta interação com os receptores, como dizia aqui o professor, porque realmente sem eles nós também estamos a comunicar, também não, se não tivermos o feedback deles, portanto neste aspecto era tentar fazer aqui algo acrescento. Uma coisinha pequenina sobre o impacto, que é também um alerta que eu deixo muitas vezes a pessoas que trabalham comigo. O impacto não tem que ser, e não se arrepia, pronto, lá começo a dizer coisas que não devo, não tem que ser, obviamente, uma coisa utilitária. Senão, para isso não existia uma coisa, por exemplo, chamada arte. Qual é a utilidade da arte? Isto tem imenso impacto em nós. A ciência pode ter esse impacto, sem ter utilidade. E as pessoas sentirem esse impacto e valorizarem esse impacto e quererem conhecer mais sobre esse impacto. A utilidade e a vossa incapacidade aqui, às vezes, de alguns, a vossa dificuldade, às vezes, de comunicar essa utilidade também é um dado. Mas não se prendam só a isso. Aquilo que fazem, enquanto investigadores, não tem que ter uma utilidade direta. Se tiver, comuniquem-na. Se não tiver, pensem. Esta pequena analogia. O que é que um quadro ou uma pintura tem de útil? Qual é o impacto? Imenso. Qual é a utilidade de Bach ou de Mozart? Qual é o impacto? Imenso. Eu não estou a dizer que serão todos Mozart. Mas é só isso. Não tem que ser, obviamente, apenas utilitário. Também pode. E se for, ainda bem. Estão a ajudar a sociedade também. Mas também podem estar a ajudar com outro tipo de impacto. Era só isso. É verdade. Mas eu só gostava de acrescentar assim, realmente alguma coisa a este assunto, porque é absolutamente crítico. É absolutamente crítico, porque e toda a gente coincide na apreciação desta questão de que não ajuda ao currículo científico de uma pessoa, portanto, fazer divulgação de ciência. Okay? Portanto, e agora nós perguntamos, como é que nós mudamos isso? E se é possível mudar isso? Talvez haja aqui algum equívoco de base, por um lado, que é, mais uma vez, associado a uma determinada ideia de conceber a comunicação da ciência e a divulgação da ciência, de que esses profissionais, esses cientistas, iriam escrever, ou iriam fazer vídeos, ou iriam fazer todo um conjunto de meios mediáticos, digamos, para fazer a transmissão desse conhecimento. E se for entendido assim, é evidente que os cientistas têm mais que fazer. Ora, nem toda a gente gosta de escrever, ou por aí vai ter que escrever um livro, ou não é muito de escrever num jornal um artigo sobre ciência, porque não está nas suas competências e tem mais que fazer. E, portanto, não o faz, certo? E por aí nós não vamos conseguir mudar, porque isso tem a ver com a motivação da própria pessoa. E a pessoa é assim e pronto. Agora, é evidente que da parte das instituições,
científicas, da parte da universidade e da parte do Estado, esses sim podem fazer alguma coisa para alterar isso. E, de alguma forma, foram fazendo tentativamente. Eu lembro que no final dos anos 90, já se percebeu quão dinossauro que eu sou, o professor Mariano Gago, não é? que o nosso ministro que criou a Ciência Viva e que de alguma forma ajudou a pôr a ciência no mapa em Portugal, era conhecido na Europa como o senhor 5%, porque ele tinha instituído, portanto, uma prática nos financiamentos da FCT de que 5%, portanto, do financiamento de um projeto científico tinha que ir para meios de divulgação desse mesmo projeto na sociedade. E isto foi nos anos 90, não é? Há muito tempo, noutro mundo, pré-Covid. Não foi assim há tanto tempo. Mas num mundo pré-Covid, quase, não é? E isso antecipou até alguma progressão nas próprias instituições europeias de financiamento de ciência, no próprio entendimento do que é a missão da universidade e da chamada terceira missão da universidade. A universidade é produção de conhecimento, educação, ensino e impacto social, isto é, interação com a sociedade na qual essa universidade está colocada. Isso é um objetivo da própria universidade, e há muitas maneiras depois de lá chegar, certo? Por outro lado, em termos de financiamento da ciência, se nós agora ouvimos pelo menos os discursos no Horizonte 2020, no Horizonte que agora temos, etc., há uma coisa que é cada vez mais importante, que é a responsabilidade social da ciência e que valoriza os projetos científicos. Um projeto científico, uma proposta, uma candidatura que é feita e que não inclua, portanto, nas formas de envolver a sociedade de forma a promover e reproduzir e aumentar o impacto desse projeto de ciência, é não muito bem classificado. Aliás, na classificação do Horizonte 2020, 1/3 ia para o impacto, portanto, que era a excelência, certo? Portanto, a implementação do projeto e o impacto do projeto. Portanto, quer dizer que também ao nível do Estado, ao nível dos financiadores da ciência, existe uma mudança de atitude relativamente à importância dessa relação da ciência com a sociedade, certo? Agora, voltando à questão dos cientistas, se calhar este cientista António e a cientista Joaquina podem não estar muito bem virados de escrever um livro ou de escrever um artigo, mas se calhar não se importariam de ir a uma escola e de estar numa sala de aula com os miúdos e falar daquilo que fazem, ou de ir a uma instituição da terceira idade, ou receber uma instituição da terceira idade no seu laboratório, portanto, em formas de portas abertas, em que era algo que o professor Mariano Gago muito promoveu nas instituições, que é essa abertura para que as pessoas possam vir ver como é que se investiga na instituição e também ir mostrar, através de formas muito mais empíricas, de contactar com os fenómenos, mediando-os pelos cientistas, como, por exemplo, a geologia no verão, coisa que a ciência faz, ou a biologia no verão, em que, digamos, visitas de estudo em que vão cidadãos e vão passear a uma determinada zona e vão acompanhados de cientistas que funcionam como mediadores entre as pessoas e os fenómenos que elas estão a observar, certo? E se calhar aí um profissional da ciência pode estar muito mais aberto a participar nessas formas de comunicação da ciência e não tanto nas outras formas mais tradicionais que implicam a escrita, que implicam a tal tradução do conhecimento científico por meio, facilitando, certo? Há outras formas de fazer comunicação de ciência. E a comunicação de ciência, como aliás é o que está escrito aqui no título disto, é uma transferência de conhecimento para a sociedade. Portanto, e há muitas maneiras de o fazer, por modelos mais participativos, por modelos mais de diálogo e menos de aquilo que se diz em inglês, desculpem a expressão, de show and tell. Portanto, mostrar e dizer, mostrar e dizer. E muito da comunicação de ciência é baseada no mostrar e dizer. E devia ser mais baseada
na interação com os grupos sociais bem identificados, realizando ações que são mais adaptadas, portanto, a essas pessoas, utilizando também os meios de comunicação tecnológica, que só fazem é facilitar isso. Mas se de base não existe um repensar da forma como fazemos e continuarmos a fazer sempre nessa tal perspectiva de um modelo de déficit, que é numa perspectiva muito dominada pela didática, de ir, portanto, ensinar a quem não sabe aquilo que a ciência tem para dizer, é, na minha opinião, uma forma redutora de fazer comunicação de ciência e que se deve explorar outras formas mais participativas e mais específicas, territorialmente falando, aqui e agora. Já nem me lembrava que estava sentada aqui. Qual foi a razão que me trouxe cá, mas penso que depois fiquei perdida um pouco nas vossas conversas, mas eu acho que gostava de voltar outra vez um bocadinho ao princípio e antes da comunicação, ao que é ciência. E é uma coisa que me preocupa enquanto professora e lidando com gente mais nova, a falta de credibilidade que a ciência começou a ter, que é uma questão um bocadinho geracional, penso eu, e que não acontecia quando eu tinha 20 anos, mas que noto nas crianças de 20 anos agora. Ou seja, eles têm tanta informação, têm acesso a qualquer informação do mais abstrato ou mais complexo, que parece que não têm mecanismos de filtro e veem a ciência como um dado. Portanto, não veem todo o processo que está por trás. E esse processo que está por trás é importante. Só um exemplo concreto. Numa aula desta semana, uma aluna achava que o milho era uma leguminosa. Para quem não seja da área, se calhar percebe um bocadinho melhor. Milho é um cereal. E eu disse-lhe que não, e quais eram as famílias botânicas, mas eu acho que ela não acreditou em mim. E isto é preocupante, não é? Talvez eu não seja propriamente uma pessoa muito credível, não sei, mas ela não estava a pôr em causa, mas no intervalo depois veio e mostrou-me um site que dizia que o milho normalmente era um cereal, mas em determinadas circunstâncias poderia ser considerado um legume, nem sequer era uma leguminosa, era um legume, como uma alface, por exemplo. E apesar de eu ter dado dados científicos, eu acho que a cabeça de muita gente com 20 anos, e se preocupa mesmo muito, eles veem com o mesmo peso qualquer informação. Não vê a ciência por trás. Quando há pessoas que acham que as vacinas podem provocar qualquer coisa terrível e não veem qualquer coisa fantástica que elas provocam, não estão a ver tudo o que está por trás em termos de evolução científica. Portanto, eu acho que para além resumindo, é só uma preocupação mesmo, além de comunicar dados que se estava a falar, o resultado, fazer e mostrar esse tipo de coisas, é importante ser transparente e ser claro a força que a ciência tem. O colocar uma hipótese, mesmo que não se consiga provar na altura, como Einstein, a importância que tem de conseguir sonhar o mundo e depois ir à procura das provas. E essa forma de avanço em termos societais foi extremamente importante. Eu acho que a ciência está a ser questionada porque não dá respostas imediatas. Portanto, as pessoas agora querem tudo muito depressa. E depois, como a comunicação é feita com muito digital, portanto, tudo muito, muito fácil acesso, tudo muito rápido, tudo muito colorido, parece que se banalizou um bocado. Era só deixar um bocadinho essa reflexão, porque principalmente, seja qual for o resultado, a gente trabalha em campos muito diferentes, mas a ciência em si, pensar cientificamente, o processo científico, eu acho que é muito importante e tem que ser divulgado também, era só isso. Não sei se tem... Força. Só uma pergunta. Por que é que acha que a sua aluna confiou mais no vídeo? Eu sei que isto pode ser uma pergunta sem sentido, mas tem. Não, eu questiono a mim mesma, não é que ela tenha acreditado mais, mas ela teve necessidade de me mostrar uma coisa escrita preto no branco num ecrãzinho de telemóvel. E eu acho que esse é o mundo deles.
é o mundo é o mundo que os rodeia, é o mundo em que acreditam. Portanto, se calhar a ciência podia estar mais presente aí, mas é muito difícil. Em termos digitais, a única coisa que eu disse é que é preciso saber o que é que se consulta, é preciso ser muito crítico. Mas não sei, eu sei que tem a ver com o universo deles. Portanto, a maior parte deles pegam coisinhas no ar, portanto, não constroem um processo mental, pegam informações, é tipo um trivial. Pelo que já foi dito aqui, que as próprias pessoas não têm consciência que a ciência é um processo e não é só uma conclusão e uma lista de dados. É possível, mas eu pessoalmente esforço-me para que se veja que aquilo que nós dizemos nas aulas, enquanto professora, aquilo que dizemos nas aulas não fui eu que inventei. Não sou eu que quero estar a chateá-los e eles têm de decorar aquilo. Não. Eu acho fantástico como é que a gente chega, qualquer processo científico, a chegar a uma evolução qualquer. Quero acrescentar aqui aquilo que está a dizer, que eu partilho dessa experiência com jovens e crianças, não sei, partilho com outros meninos mais pequeninos que efetivamente mostram isso, mostram que a ciência parece que nem sabe bem às vezes o que é. E eu levo aqui para um ponto que junta à cultura científica aqui do professor, que é a literacia científica, e é a capacidade de as crianças e os jovens terem de questionar as coisas que estão a ver, não é? Questionar os textos que estão a ler, ir à procura de outras fontes de informação, juntar as fontes, ver a credibilidade dessas fontes e tentar perceber e fazer o próprio juízo, não é? Isso para esse aspecto, como para outros quaisquer, até da nossa sociedade em geral, do nosso civismo, da nossa ação em sociedade, pronto, isto extrapolando para essas áreas todas. E a preocupação que tenho tido também, e na instituição que trabalho, e agora aqui com o MED também, é precisamente levar este conceito e tentar mostrar aos jovens o processo. E estou aqui com o meu professor Carlos, pô-los no processo. Vocês agora vão chegar, damos-lhe o desafio, eles agora têm que passar pelo processo. E tem que haver este brainstorming, e eles têm que perceber onde é que vão chegar e como é que vão chegar, e fazê-los ver qual é que é esse processo científico. E é esse muito dos trabalhos que fazemos em âmbito escolar. É precisamente isso. E quando estamos nas aulas, e a pessoa está a tentar dizer isto é um cereal, não é um legume. O só dizer parece que já não confio naquilo que está a dizer, mas o mostrar-lhe o processo, o ir até, se for preciso, com eles para o campo. Porquê que é um cereal? Porquê que é um cereal? Porque caracteriza uma vagem que até o ir para o campo, até o ir em termos de ensino. Exato. Todo o processo de ensino dos nossos alunos não lhes tornou-os acéfalos. Não têm tempo, eles sentam-se de manhã, saem ao fim do dia e estão ali. Esta educação deviam ter tempo. Esta educação não formal. Um dos problemas com a ciência é realmente a falta de cultura científica nas nossas escolas, porque é o manual. Não é andarem à procura. E ciência é andar à procura, é pesquisar. Os brasileiros chamam-lhe de pesquisadores. Mas tem que sempre dar essa curiosidade natural. É preciso curiosidade, é preciso vão crescendo. Não tem a ver com divulgação, tem a ver com formar o espírito. Eu acho que esta questão aqui passa mais do que a comunicação, e pelo menos eu partilho muito da preocupação, e cada vez mais, e acho que agora a Covid ainda nos veio mostrar mais isto, porque acho que ainda tornou as pessoas, de certa forma, os alunos principalmente, um bocadinho mais isolados socialmente e com mais necessidade de recorrer à informação muito rápida e muito imediata, e menos sentido crítico ainda. Lá está, da minha opinião só, também acho que é uma coisa que vem mais de trás, e vem a nível da forma como o ensino está organizado, e depois aqui a nível das universidades, eu acho que aí é que já pode vir a parte da comunicação, enquanto docentes e investigadores, que é nós temos que mudar radicalmente a forma como os conteúdos são transmitidos. Nós andamos a transmitir... Eu, quando andava a estudar, tinha que ir para a biblioteca, portanto eu precisava de ir à aula, buscar os conteúdos para chegar à biblioteca e saber o que procurar. Eles têm tudo. Portanto, eles neste momento não precisam de conteúdos, eles precisam de saber filtrar aqueles conteúdos. Nós temos que nos sentar ao pé deles, o chat GPT, estas coisas todas que agora vão
né? Nós temos é que de alguma forma transformar isso, não sei como, alguém me diga, e sentar-nos ao pé deles a usar aquilo. Porque é isto, eles não pensam, não pensam, não é porque eles questionam, porque não têm uma estrutura de curiosidade, de querer que a coisa demore um bocadinho mais, porque nós precisamos dar o passo a seguir para... Portanto, é mais do que a comunicação dos cientistas, acho eu. Pois, a questão é essa um pouco, não é? Porque é que um aluno acha e dá tanta importância, não é? Como diz, àquilo que a professora disse ou àquilo que leu no site. E se nós estivermos nessa base, é evidente que não há competição possível, certo? Porque há sempre muitos sites e isso é o reflexo do problema de fundo, e por isso mesmo foi criada a Ciência Viva, que tinha como principal objetivo tentar contribuir para resolver isso. E como? Exatamente tendo o seu principal objetivo, que era promover o ensino experimental das ciências. Porque quando nós entendemos em ciência, e como eu falei há pouco, ciência é o tal corpo de conhecimentos, mas é também o processo de o produzir, certo? E o que é que a escola faz? Digamos, põe 90% no conhecimento e 10% na aulazinha que irão ao laboratório porque fazer umas medições. É todo o sistema de ensino das ciências, não é? Que está completamente errado, porque é retórico, portanto, é transmissivo, difusor e todas essas coisas. E quando agora tem a competição de outras formas de difusão e tudo isso, não consegue competir. Não consegue competir. Portanto, por um lado, é voltarmos a colocar a questão do processo como um elemento essencial na comunicação da ciência e não ficarmos tanto na parte da difusão do resultado e da difusão de conhecimentos, porque aí sempre que alguém vai lê aquele artigo do cientista, mas depois ao lado tem uma rede social em que diz exatamente o contrário e nega aquilo e diz que também tem dados. Que também, porque os negacionistas também têm dados e mostram que também leram não sei quantas revistas e artigos científicos. Certo? Portanto, e nessa base é muito difícil competir. Aliás, aquilo que o escritor, o editor da Science escrevia aqui há um tempo, o principal problema na comunicação da ciência, e não é só na comunicação da ciência, é como é que nós conseguimos e nos situamos face àqueles que pensam diferente de nós. E esse é um problema que não está resolvido e poucas organizações de comunicação de ciência e de difusão de ciência o fazem. E a prova é que nós não temos aqui nenhum negacionista. E quando fazemos debates sobre, por exemplo, as alterações climáticas ou a emergência climática, ok? Não incluímos, portanto, quem pense diferente. E até porque dizemos, porque assim, há sempre o argumento de dizer, assim estamos a dar eco a essas pessoas. Essas pessoas já têm eco nas redes sociais e muito mais, certo? Agora, as pessoas querem viver confrontado, isto aqui depois tem a ver com o tal ativismo e com a tal a polarização, que é a tal terceira estratégia na comunicação de ciência através dos meios de tecnologia, que é o tal, por um lado a criação das tais comunidades, leia-se quase movimentos. Por outra, a tal parte da relação com a educação. E por outra parte do ativismo e do posicionamento social, etc. E esse posicionamento social é mais fácil fomentá-lo se nós tivermos polarização. Certo? Que é o que não temos, por exemplo, aqui. Exatamente. Aqui todos estamos no mesmo polo. O polo da Mitra, da Universidade de Gela. Portanto, e é assim, e agora nós vamos dizer, vamos criticar ou não criticar? Não, é assim, é o status quo da coisa. Portanto, o principal desafio da comunicação da ciência é ir para além disso, é conseguir acomodar e dialogar com quem pensa diferente de nós e comunicar com essas pessoas. Eu já agora queria aproveitar para dar aqui voz também a quem está no via Zoom, ver um bocadinho sobre esta temática, sobretudo sobre a sociedade que está sobrevada de informação. A informação tudo que é lado, mesmo quem não está à procura é informado de alguma forma. Isto cria aqui dois mecanismos ou dois efeitos que Sérgio Prato aqui diz, por exemplo,
a proliferação das fake news, que acaba por ter grande disseminação via esses mecanismos. E depois também, aqui a Amélia Delgado fala de se a sociedade tem espaço para a dúvida, ou seja, tal falta de capacidade crítica por estar tão informado, por ter essa informação tão acessível. Mas aquilo que o professor Carlos Catalão também estava a dizer agora, perguntava-lhe, estas tecnologias permitem muita disseminação, mas aquilo que tem estado a falar em termos de estratégias também é um bocadinho voltar à base, ou seja, deixar um pouco de parte as tecnologias e se calhar voltarmos a receber mais as pessoas ao contacto mais direto, mais próximo dessas mesmas pessoas. Em alguns casos, mesmo utilizando as tecnologias, mas em outros casos, por exemplo, visitar os laboratórios ou os tais passeios de campo, ser uma questão de comunicação mais de proximidade e menos de tecnologias, é isso? Não necessariamente, porque eu acho que a tecnologia pode facilitar isso. A pessoa pode não ter que necessariamente ir ao laboratório fisicamente. Há formas de poder participar em projetos de ciência cidadã, por exemplo, em projetos de investigação, em recolha de dados, em participação na análise, e isso é algo que está a acontecer cada vez mais. Aliás, se nós olharmos para as formas para o Programa de Financiamento Europeu da Ciência e tudo isso, se há, digamos, a buzzword que mais aparece é exatamente citizen science, é exatamente a relação, portanto, e a investigação feita com as pessoas também, e tudo isso. E aí a tecnologia é fundamental, porque com o telemóvel nós temos o eNature, temos não sei quantas aplicações que permitem às pessoas monitorizar pássaros, por exemplo, das áreas de mais difusão na ciência cidadã, é exatamente a observação de pássaros, e que permite fazer projetos de animais e de plantas, e as plantas invasoras, por exemplo, é outro dos grandes temas da ciência cidadã, e todas essas questões são tornadas possíveis pela tecnologia. Não era possível fazer isso sem a tecnologia, e com as aplicações de telemóvel que permitem, portanto, não tem necessariamente que ser um voltar atrás. A questão é que nem é chegar lá atrás, porque nunca se fez dessa maneira. É centrar-se muito também, não estou a dizer que não é importante a difusão do conhecimento, é evidente que é importante, e comecei logo por aí, mas se for só difusão do conhecimento, aliena as pessoas, o outro, do processo. E ao fazer, pois não nos admiramos que eles não desligam nenhuma. Certo? Portanto, é preciso procurar, nestas perspectivas que eu pelo menos é isso que a investigação aponta e onde os resultados têm sido mais positivos, de instituições que utilizam esses meios de tecnologia, mas criando estas comunidades, sendo algo para as escolas, portanto, tendo uma componente de educação e também uma componente de posicionamento social ativo face a questões que afetam as pessoas. E ao utilizar essas estratégias, têm muito mais likes, muito mais shares, muito mais pessoas a ver e muito mais pessoas envolvidas do que as instituições que colocam lá simplesmente a difusão do vídeo. Isto basta a gente ir ao YouTube. A gente vê no YouTube quantas pessoas seguem um vídeo que custou, às vezes, não sei quanto dinheiro a fazer sobre a difusão de um determinado resultado científico. Tem 150 pessoas que viram o vídeo. Certo? E depois isto remete-nos agora para outra coisa que também a investigação nos ajuda a tentar responder, que é uma pergunta mesmo muito difícil, que é, mas por que raio é que nós que fazemos ciência, produzimos informação científica, portanto, tão rigorosa quanto possível, não temos quase seguidores nenhuns, e aqueles que dizem mentiras têm montes de seguidores. Certo? As mentiras são mais giras. Portanto, não, é preciso olhar para o problema de forma científica e investigar. E há estudos de investigação, há investigação feita sobre isso, que é, olhando só para o ponto de vista do conteúdo dos posts, o que é que nesses posts e nesses conteúdos faz com que esses posts sejam mais shareable, sejam mais partilhados do que outros. E o que a investigação mostra é a utilização da proximidade psicológica, por exemplo, a proximidade geográfica, a questão do altruísmo. Nós pensamos, mas para que é que as pessoas divulgam tanto que poderia acontecer? Imaginem assim, eu agora escrevi um post ou um tweet
e que dizia, amanhã, eu li no jornal que amanhã vai haver um tremor de terra, sobretudo situado perto da Mitra, na Universidade de Évora. As pessoas todas daqui ficam, eu tenho que avisar o meu amigo e todos aqueles que fazem parte da Universidade de Évora de que isto pode acontecer. Portanto, é tal proximidade geográfica, certo? É o imediatismo, é a proximidade psicológica, que é nós pensamos da mesma maneira, portanto, e essa facilidade. Enquanto a forma como os tais cientistas e profissionais de ciência e não sei o quê escrevem é muito impessoal. A linguagem é totalmente neutra. Aliás, se nós fizermos análise sentimental, que é uma coisa que eu faço em investigação, de centenas de milhares ou milhões de tweets, para conseguirmos perceber qual é o tom, se é positivo, se é negativo. O que é muito engraçado é que na informação científica o tom é neutro. Porque as pessoas evitam escrever palavras que as posicionem, palavras que sejam polarizadoras, etc, etc. É tudo uma linguagem muito neutra. E essa linguagem, se é neutra, então não é parecida, não é próxima psicologicamente de ninguém. Certo? Portanto, enquanto as pessoas que escrevem essa misinformation fazem exatamente o contrário. Portanto, e não só os que escrevem posts, os responsáveis políticos também o fazem, e nós conhecemos muito bem quem são e o que o fazem nesse mundo de fora, certo? Falam por proximidade às pessoas, explorando de alguma forma as inquietações dessas pessoas, parecendo que são o vizinho do lado a falar com elas e alertando-as para questões que vão acontecer a elas e aos seus amigos nas suas regiões. E as pessoas, assim que têm um post desse, partilham-no logo. Agora, se for alguém que escreve de uma forma neutral, que não é próxima de nada, nem de ninguém, que não tem especificidade, nem temporal, nem espacial, who cares? Não vai partilhar. Não é, neutra é o termo científico certo. O meu pessoal é chato. Portanto, Chato. Mas quer acrescentar? Desculpa, Elsa. Não, eu ia dizer que nós, enquanto cientistas, o que nos é incutido, ou o que nós aprendemos ao longo do percurso é que a escrita científica não deve posicionar, devemos ser neutros realmente, não é? Porque nós estamos a apresentar factos, não estamos a tomar partido desses factos, e portanto é verdade. Não começa só com a escrita científica, e perdoem-me que estão aqui professores de português, começa muito antes. Há algures no nosso ensino, salvo erro aí no 4º ano ou 3º ano de escolaridade logo, alguém nos diz, ou várias pessoas nos dizem, seja os nossos pais e os nossos professores, quando nós escrevemos somos outra pessoa. Somos umas pessoas com muito mais cerimónia, muito mais estudos. Quando falamos, já podemos partir o assunto, já podemos falar de outra maneira. Porque uma coisa é como nós falamos, outra coisa é como nós escrevemos. Há aqui muita gente que já ouviu esta história. Uma vez eu entrei para uma agência de comunicação de simplificação de conteúdos, que era português, claro, e o linguista, no dia em que eu cheguei, explicou-me como é que se trabalhavam, quais eram as regras, etc. E termina com esta tirada. Porque nós aqui escrevemos como falamos. E eu, do alto da minha soberba, olhei para ele horrorizada. Como assim? Vocês escrevem como falam? E ele, que é uma pessoa bestialmente calma, responde: porquê? Falas mal? Eu pergunto: vocês falam mal? Depois acontece o que o professor disse. Depois tem uma linguagem neutra que não interessa um caracol, que não envolve ninguém. E se vocês já estão preocupados porque as pessoas se vão interessar por aquilo que investigam, não vão passar da segunda linha nem descobrir o que é que vocês investigam. Aliás, porque os títulos são logo simplesmente horrorosos e as pessoas morrem logo ali na praia. Começa logo por aí, nem sequer vão ao primeiro parágrafo. E que também começa por aí. Depois, só queria dizer uma coisa, eu acho delicioso e irónico nós estarmos aqui a discutir a importância das tecnologias de informação quando estamos ligados à net. Não é? Pronto. E é essa ligação, é esta importância. Não é? Por acaso queria acrescentar uma coisa por causa destas ligações. Eu sei que até o professor estava aqui a falar muito desta questão do online, e o online vai ficar e tem que haver estratégias do online. Mas eu vou ali um bocadinho ao encontro do que dizia a Maria, que é estas estratégias presenciais e que muito nos beneficiam, nomeadamente este engagement. É chegar ao pé de uma pessoa, e isso temos muita experiência junto do território onde estamos e da comunidade onde estamos, que muitas delas não têm muita literacia digital e continuam sem ter. E o facto da influência que nós conseguimos ter
quando um cientista sai das portas do seu laboratório, vai junto a uma comunidade, seja ela produtiva, seja ela escolar, seja ela, entra lá e diz, olha, então eu venho ali daquele centro, sou cientista. Então, há aqui o cientista na minha porta. A Rita disse, sai, exatamente, sai das portas, e chega e diz, olha o cientista, e debate com assuntos e fala de uma forma muito próxima e que empaticamente, aliás, cria empatia com aquelas pessoas e consegue influenciá-los do ponto de vista de fake news, consegue influenciar muito e mostrar porque é que efetivamente aquilo é mentira, ou não é tão verdade, ou onde é que pode haver isso. O facto de irmos lá, não é? Mostrarmos quem somos, sair atrás do computador e da máscara que temos, cria proximidade com as pessoas. Afinal, aquela pessoa, aquele cientista, afinal, você não sabe que ela era cientista, podia ser minha prima, ou minha amiga, e essa proximidade com as pessoas nós ganhamos muito. E abrir as nossas portas, sim, mas eu falo, sairmos nós e irmos lá de encontro a eles e ganhamos muito, muito mesmo muito, porque a credibilidade do cientista aumenta daquilo que faz. Sim, a última porque é uma palavra tão... Vai querer comentar, mas é uma palavra tão repetitiva que não resisto. É uma questão que eu já pus uma vez aqui. Esta palavra cientista, acho que logo à partida assusta. Certo. Portanto, e foi uma vez que... pronto, logo a minha postura, e eu falo por mim, como diz, é essa, a minha postura é... nós devemos, como é um processo, devemos pertencer a ele. E se nos queremos, de facto, trazer as pessoas para nós, não propriamente nos impingirmos aquilo que eles querem, eu acho que é um enorme handicap. Não sei qual é a palavra correta, eu digo o meu nome, eu sou Fulana Natal, até trabalho nisto, mas acho que isto é uma questão que é uma questão importante, porque o termo cientista, já não digo o termo ciência, é alguma coisa que somos uns bichinhos assim, agora nem tanto, não é? Mas somos assim uns extraterrestres, que podem ainda mais criar separação entre aquilo que nós queremos, não é? O receptor estar mais longe de nós. Era só isso que eu gostava de perguntar o vosso comentário. Agora ia perguntar o nome. Cristina. Cristina também? Cristina, e porquê é que acha que as pessoas têm essa ideia? Já se perguntam. Porquê é que acha que essa palavra, cientista? Porque é uma questão cultural, uma questão... Porque um cientista é assim algo não normal, é assim um bichinho que não faz, que não pertence à nossa comunidade. E acho que é uma questão cultural que não é muito fundada. E que também vem... É um bichinho que não tem mundo. E como eu vi a Elvira, né? Como não tem assim muito mundo, só tem aquele mundozinho, talvez não acreditem tanto em nós. É a visão que eu tenho. Até da minha experiência, de alguma pouca experiência que tenho, que é o que é que você sabe disto? Sabe porque li, porque estão-se aqui. Portanto, isso... Como é que acha que podem desmontar essa imagem? Com muita humildade do lado dos cientistas. Termino por aqui. Humildade? Acho, sim. Não, só ia dizer que realmente a Cristina está a dizer, tem os dois pontos. Eu tenho experiência de que isso mesmo, quando tu chegas até podes dizer que és investigador, cientista, mas a partir do momento em que tu falas com aquela pessoa e estás em contato com aquela pessoa e tens essa humildade de estás a co-construir conhecimento com ela, acabou-se a distanciamento. E ainda bem que és uma cientista porque dás uma reputação contrária àquela que está a ser instituída. Por isso é que eu digo que percebo aquilo que é a tua preocupação nesse aspecto, da distância, de dizeres que és uma investigadora ou que és uma pessoa da ciência e que há uma separação, mas que ao mesmo tempo, quando consegues mostrar que efetivamente és uma pessoa completamente normal e que estás ali numa perspectiva assim, mas é verdade, infelizmente às vezes pensa que a gente todos somos assim pessoas muito diferentes, mas eu digo normal, somos diferentes de alguma coisa que não somos, não é? Somos perfeitamente, mas o facto de acharem que vivemos para os livros ou que temos aqui um conhecimento parece que nos coloca ali num pedestal que não estamos, não é? Não, nada disso.
e começamos a dialogar com essa pessoa e tentar construir qualquer coisa com ela. E a partir daí vira, não é? Vira o cenário. Eu só coloquei porque a palavra em si pode ser um handicap para este processo ou não. Eu diria que é mais a ideia feita que as pessoas têm dos cientistas. E por isso é que eu fiz aquelas duas perguntas, se calhar com um bocadinho de toque de provocação, que é também vocês como cientistas ou investigadores, ou como queiram ser chamados, também percebam como é que fizeram, consciente ou inconscientemente, ou como é que podem estar a contribuir também para essa imagem. Podem não ter contribuído nada, podem ter sido só os vossos antecessores ou colegas, pronto. Mas o que é que eu estou a fazer que possa perpetuar esta imagem e como é que eu posso desmontar? A humildade, explicar e interagir e dialogar, como foi tantas vezes dito, e termos cuidado na linguagem, e quando eu falo da linguagem não é só o jargão, que é um mito, não é só o jargão que nos impede, muitas vezes é o tipo de vocábulos mais formais que nós usamos na nossa comunicação que vai gerar essa imagem. Se a Cristina até pode usar um palavrão enorme da sua área profissional, mas se simplificar, que é perceptido, que é percebido como humilde, todos os vocábulos que estão à volta, a sua imagem muda. Agora, se não mudar dos outros, e quando eu digo que estou a falar de todas as coisas que sejam da família do acusa recepção e venho por este meio, pronto, quando eu falo de formalismo, pronto, para perceberem do que é que eu estou a falar. Não se riam, nós todos falamos assim. É que não se riam, todos nós falamos assim. Se houver esse cuidado, isso acaba por ser percebido como a tal humildade, a tal simplicidade. Esta pessoa está a falar por mim, esta pessoa tem o cuidado. É trazê-la, não é levar. Exatamente, a proximidade. A linguagem também é fabulosa por isso, porque nós com uma palavra, a pessoa muda a nossa opinião. Sim, mas acho que há um trabalho muito grande. Eu nunca disse que não era, pode não ser difícil, mas que é trabalhoso, bem, muito trabalhoso. Eu estava a comentar ali com a Teresa, e vou só terminar, para não é a palavra cientista que é, a gente pode ter que é uma profissão como outra qualquer, não é? Mas a partir dessa... Esse é um assunto muito estudado. É a imagem que as crianças têm dos cientistas. Existe até um teste que se chama Draw a Scientist Test. E existem, não estou a exagerar mesmo, centenas de projetos de investigação sobre isso, sobre a imagem que as crianças têm dos cientistas, certo? E, fazendo os estudantes, os miúdos, a desenharem um cientista, olha, já estou a dizer um cientista, já estou a condicionar a coisa. Pois, mas não é só dos cientistas, se escrevemos a palavra artista, como é que vocês imaginam? Coisa, né? É um tipo doido. Não é, até se calhar tem um ar mais certinho. Isto aponta muito, sabe porque o que é que aponta? Aponta para uma convergência com aquilo que é transmitido pelos média e pelos filmes de ficção científica e pelos livros de ficção e todas essas coisas. Portanto, por muito que uma coisa é a ação individual que cada um de nós pode fazer, portanto, sendo mais próximo, falando mais simpaticamente, etc, etc. Outra coisa é nós não conseguimos competir com a imagem que é passada nos filmes, com a imagem que é passada nos próprios média, etc. E aquilo que os alunos desenham e a análise de conteúdo que é feito desses desenhos refletem e normalmente convergem com essas reproduções, portanto, dessas imagens feitas em termos dos média. Portanto, uma coisa é a ação individual, como a nossa colega estava aqui a dizer, e é muito boa, e é muito bom que nós a tenhamos logo à partida. Mas depois eu temo ter que ser repetitivo nisso, a forma de combater isso, para além de ser indivíduo, é aproximar as pessoas dos cientistas mesmo. E é aí que essas crianças veem que os cientistas não são nem todos homens, nem todos de cabelo comprido, nem todos de óculos, nem todos com aquele ar estrambulhado de que vai fazer explosões. Isso é através das práticas. Por exemplo, agora falando de práticas, na Ciência Viva, o Pavilhão do Conhecimento começou aqui há mais de 10 anos a fazer uma coisa que só se fazia nos Estados Unidos. E foram os primeiros a fazer até na Europa. Foi a criação da Escola de Ciência Viva. Foi fazer uma escola dentro do museu. Uma escola dentro do Pavilhão do Conhecimento, certo? E nessa escola vão alunos de outras escolas todas de Lisboa passar uma semana. Em vez de irem à sua escola, vão a essa escola no Pavilhão do Conhecimento.
Tem mesinhas pequeninas, tem quadros, tem toda a cénica de uma escola. Até as casas de banho são mesmo para os pequeninos. E então eles vão para lá em vez de irem para a sua escola durante uma semana. E o que é que a Ciência Viva faz? O que é que o Pavilhão do Conhecimento faz? Portanto, é todo o trabalho de educação científica, é todo baseado em ensino experimental, é todo baseado em contato com cientistas. Até tem um dia, em todas as semanas, há um dia em que vai lá um investigador ou uma investigadora, portanto, a falar com eles e falar da sua ciência e de como é que faz ciência. Então, todo o programa dessa semana é feito em função de qual é que é o cientista que vai lá na sexta-feira. E os alunos vão investigando sobre ele e vão vendo e sobre ela e vão vendo a sua biografia. Vão vendo que, afinal, até faz surf, até veste calças de ganga, o outro até tem um brinquezinho na orelha e não sei o quê. E depois, quando chegam na sexta-feira, já têm uma série de perguntas para fazer, etc, etc. Mas uma coisa que eu gostava, de, se calhar, de pôr, e este é um movimento que se chama The Museum Schools. Portanto, nos Estados Unidos é muito generalizado, que são museus que incluem escolas e escolas que até são validadas no ponto de vista, em Portugal ainda não o são, no ponto de vista de ensino formal, certo? Então, imaginem o que era se o instituto onde eu estou agora, neste momento, criasse uma escola aqui. Criasse uma escola que acolhia alunos de escolas da região, certo? Esses alunos a virem cá, nem que fosse 2 ou 3 dias, em vez de virem para a escola, em contacto com os cientistas que aqui estão, iriam desaprender muito rapidamente essas tais ideias feitas do que os cientistas são de uma maneira ou são de outra maneira. E era uma forma de ter, por acaso, ainda nenhuma instituição científica, to my knowledge, que eu saiba, o fez. Há muitos museus, portanto, a Ciência Viva, por exemplo, até neste momento em que eu estou a falar, está a decorrer um concurso de financiamento de instituições que queiram introduzir escolas, o modelo de escola Ciência Viva na sua própria instituição. É ir ao site da Ciência Viva e ao site do Pavilhão do Conhecimento, estão lá os formulários de candidatura. E sabem com que dinheiro? Com o dinheiro do BPR. Certo? Portanto, há maneiras de, na prática, portanto, para além também, como disse muito bem, da atitude individual de cada um, de mudar isso, há maneiras também de ter estratégias e de ter práticas que possam contribuir para essa proximidade. E já agora, para não terminar, aqui estamos a falar de uma questão de online, e para não pôr isso completamente fora, essa escola, que funcionaria aqui fisicamente, também pode ter uma dimensão online. E os alunos, quando voltam para a sua escola, iriam resolver projetos que tinham iniciado aqui, e eram assistidos, portanto, online, certo? Em uma forma de ensino à distância que hoje em dia podemos usar a Classroom, podemos usar toda uma série de plataformas que existem e que nos ensinaram a usar com a pandemia, portanto, que poderia prolongar a relação, portanto, da instituição com as escolas, e quem diz as escolas, diz também as pessoas, os agricultores e todas as pessoas daqui, agora. Por exemplo. Bom, agora temos que acabar. Mas vamos assim muito rápido, nós estamos aqui com esta ideia de ser um bocado criativos. Perguntar se as pessoas que estavam online esta pergunta, que tecnologias e plataformas usam regularmente na disseminação, que agora não diria comunicação, seria mais disseminação, de conteúdo na ciência que produz, e Facebook ainda. Engraçado, estava à espera de Twitter. É interessante também ver o research que tem em segundo lugar e é um meio muito rápido. Vê-se logo quem é que está a usar. Cientistas e depois os webinars do Twitter, LinkedIn, que acabaste por separar também estas plataformas. Sim, é interessante vir em segundo lugar. No Instagram, site, blog, imprensa escrita, audiovisuais, podcasts, outros. Slideshare nenhum, mas pronto. Acaba por ser também muito à volta das redes sociais, se desenvolve também a comunicação. O ResearchGate, obviamente, que é a ferramenta que nós utilizamos para comunicar com os nossos pares, e também o advento de todas estas plataformas, Zoom, Skype e Teams, que acabaram por promover agora estas sessões de webinars e workshops que são mais facilmente dados. Estamos nós sentados no nosso gabinete e os outros no gabinete deles. Foi uma pequena sondagem. Quem quiser participar, continua a participar para também fazer tudo. Pronto, eu queria agradecer mais uma vez por vir acompanhar aqui as nossas conversas, as nossas mesas.
Eu até diria que esta temática dava para fazer uma parte 2, se calhar até podemos pensar nisso, porque eu ainda por acaso tenho muitas outras perguntas que podia fazer. Então, se calhar vamos ser convidados mais vezes. E pronto, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Obrigada.